estamos iniciando mais um tempo extraordinário e que alegria ter você participando aqui conosco. Prepare o seu coração, eleve as expectativas, porque uma palavra poderosa vinda da parte de Deus vai edificar e transformar a sua vida. Tire uma foto desse momento, compartilhe em suas redes sociais com a hashtag Verbo em Casa e interaja juntamente conosco nesse tempo. Ei, vai ser bom demais, prepare o seu coração. Boa noite, querido, graça e paz. Seja bem-vindo a mais este culto, a essa quinta temática. Vamos encerrar esse mês com alegria. Você que está nos assistindo aí da sua casa, afaste o seu sofá, dê espaço para você adorar o nosso Deus e vamos adorar o Senhor nessa noite, amém? Com palmas. Adore ao Senhor. Está
está vindo um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família. Basta você crer e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já separou, já reservou para a sua vida. Amém?
olhos. Declare que só o Senhor é Deus na sua vida. Comece a falar para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante, quanto Ele é tudo para você. Pai, nós te adoramos, Senhor. Tu és entronizado, Tu és entronizado. Tu
Aleluia. Glória a Deus, Pai, como Tu és maravilhoso. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos e glorificamos, o único Deus digno de toda adoração. Pai, como somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido firmes, de pé, inabaláveis, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Você aí na tua casa, glorifique ao Senhor. Salte ao Senhor, se alegre no Senhor, porque grandes coisas Ele vai realizar, grandes coisas vão acontecer. Gere expectativa no seu coração, querido. Gere expectativas. A gente não consegue pensar nem imaginar, mas os planos de Deus, eles são maravilhosos e perfeitos. E a Bíblia me garante isso, a Bíblia nos respalda sobre isso, não temos o que temer. Aleluia! Quero que você abra lá comigo. Aleluia, aleluia. Em Provérbios 3, a gente vai ler o 9 e o 10. Diz assim: honre o Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Queridos, essa passagem nos diz sobre prosperidade e abundância. Mas entenda que para haver essa prosperidade, para haver essa abundância, existe uma ação que nós temos que ter. Uma ação que vem diretamente do nosso coração, que é realmente dispor o nosso recurso, dinheiro, querido, parte de finanças, dentro da obra do Senhor. E a palavra nos garante que quando nós honramos o Senhor com os nossos bens, com os nossos recursos, Ele vai plenamente nos abundar. Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa, vai ser multiplicado, queridos. É de forma extraordinária. E dê de acordo com o seu coração, dê com alegria. Nós já falamos isso várias vezes. Deus não está preocupado com quantidades, mas sim com o seu coração fazendo aquilo. Então seja fiel à sua estação, queridos, porque Deus, Ele é extremamente fiel. A palavra diz: seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. E é dessa forma que nós temos que ofertar. Não podemos parar, não podemos diminuir o passo. Independente, Larissa, está tudo fechado, não importa que está tudo fechado, queridos. Nós podemos ser criativos, criatividade chegar, coisas novas chegar, instruções do Espírito chegar para nós, coisas inovadoras chegarem e você realmente transformar a sua vida por completo. Creia nisso, creia no poder do Espírito, creia no poder da palavra. Pegue seu dízimo, sua oferta. Temos aí na sua tela aparecendo as formas de como você pode fazer isso, tá bom? Pelo PicPay, pelo PayPal, pelo Pix, que é a coisa mais rápida que tem, por transferência bancária também. Todas as formas possíveis e imagináveis para você poder ofertar, tá aí para você, queridos. Então vamos estar orando. Pai, nós te rendemos graças, nós te rendemos louvor, adoração, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Nós devolvemos a Ti, Senhor, aquilo que é Teu. Nós devolvemos e confiamos, Senhor, nessa semente que estamos lançando, sabendo que o resultado será de 100 por 1. Afinal, a sua matemática ela é completamente diferente da nossa. E nós podemos descansar porque a multiplicação é certa. Nós podemos descansar porque a abundância é certa. E nós podemos descansar porque sabemos que temos um Deus que provê todas as coisas e cada dia mais só vai melhorar, independente de notícias, independente de circunstâncias. Nós declaramos dia após dia, Pai, obrigada em nome do Senhor Jesus, e só vai melhorar, queridos. Se alegre aí na sua casa, amados. Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na Tua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Boa noite, graça e paz, querido. Que alegria receber você aqui
mesmo que seja de uma forma diferente, né? Eu estou agora na nossa igreja, gravando esse culto para você ser abençoado aí na sua casa, né? Ou no seu trabalho, ou onde quer que você esteja. Nós temos esse privilégio, né? Pela tecnologia de poder estar conectados a qualquer hora, em qualquer lugar. Inclusive, hoje eu estou aqui gravando assim, livre, sem máscara, justamente porque eu estou sozinha aqui, eu, Deus, o Senhor. Os meninos estão na sala lá em cima, me auxiliando na parte da edição, da gravação, mas por isso que eu estou assim, sem máscara, podendo conversar com vocês. E que alegria podemos estar aqui mais uma quinta noite para aprendermos juntos da palavra. E hoje um culto tão especial, né? Fechando essa série onde nós temos falado sobre doutrinas básicas. E eu creio que você vai ser grandemente abençoado aí, porque nós vamos ler a palavra e não tem como não recebermos algo do Senhor, não sermos inspirados por eles, não temos a nossa vida transformada se estamos nos enchendo da sua palavra. Você crê assim? E eu queria começar com você fazendo uma oração. Você pode fazer isso comigo aí onde você estiver, fechar os seus olhos. Vamos usar desse tempo de fato para estarmos com o nosso coração voltado ao Senhor. Amém? Pai, nós te damos graças por esse tempo que vamos ter juntos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você é aquele que nos instrui em toda a verdade, que nos ensina, nos inspira, Senhor. E eu te agradeço pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela graça do Senhor que nos envolve em todo o tempo, Pai. Que possamos ler a Tua palavra, crescer, enchemos o nosso coração de fé e de convicções, em nome de Jesus. Amém. Querido, então nessa noite nós vamos continuar falando sobre aquilo, né? Que o mês todo temos conversado a respeito de doutrinas básicas, daquilo que é de fato essencial na nossa vida. E eu queria começar com você, lendo lá Hebreus, no capítulo 6. Você pode fazer isso comigo aí na sua casa. Nós vamos ler alguns versículos, alguns textos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, fácil na sua mão, você pode abrir junto comigo. Lá em Hebreus 6, no versículo 1, ele diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós conversamos ao longo desse mês, em todos esses pontos nós tocamos, nós falamos, e ficou faltando falar apenas de imposição de mãos, dentre desses todos que nós lemos agora. Então, hoje, nossa conversa, né, vai ser a respeito de imposição de mãos. Algo que o Senhor nos ensina a fazer e é algo básico da nossa vida cristã, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita e do que a Bíblia nos ensina. E eu queria te chamar a atenção para isso, querido, o quanto é importante a gente ter bem fundamentado, bem estabelecido no nosso coração essas verdades. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, tem um texto que fala, né, a respeito disso, que diz assim: o Espírito de Deus claramente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A Bíblia está nos falando a respeito de um tempo que, de fato, nós estamos vivendo hoje, aonde nós vamos precisar ter cuidado, né? Porque doutrinas erradas, falsas doutrinas de demônios, a Bíblia fala sobre preceitos de homens, vão ser ensinados como se fossem verdades que de fato não são. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos entender, conhecer a Bíblia por completo, para que aquilo que é enganoso, aquilo que é falso, aquilo que vem de pessoas, de homens e não vem de Deus, não crie lugar no nosso coração. Né? Eu não sei há quanto tempo você é cristão, há quanto tempo você é convertido, se você está chegando na igreja agora ou não, mas existe uma cultura, né? Uma cultura bíblica, uma cultura cristã, daquilo que a gente aprende na palavra e daquilo que a gente vive dentro da igreja local a qual nós estamos estabelecidos. Nós somos vinculados, né? Nós somos de fato e de verdade Igreja Verbo da Vida. E em todo o Brasil, em todo o mundo, nós temos essa denominação, né? Essa igreja, né, Verbo da Vida, que está espalhada por todo lugar. E nós seguimos doutrinas, conceitos,
todos eles, né, fundamentados na Bíblia, mas há também aquilo que é estabelecido como homem, para criar ordem dentro da igreja, combinados, conceitos. Aqui, por exemplo, na nossa igreja, nós temos muita cultura do social, do servir, do ajudar, do trabalhar. Talvez na sua igreja o culto aconteça de quinta, ou na outra igreja de quarta, a ceia no primeiro domingo do mês, ou é no último, o discipulado dura 8 lições, 6 lições. Não importa, né, essas questões de organização da igreja, elas não podem ser confundidas ou misturadas com aquilo que de fato é uma doutrina. Enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, nós não podemos impor dentro da igreja algo que é nosso, do nosso coração, da nossa cultura, da nossa expectativa enquanto pessoas, enquanto liderança, e aquilo que vem de Deus. E quando a gente fala de diversas igrejas que existem hoje, né, no mundo, muitas delas seguem de fato a Bíblia por completo e outras se confundem e se misturam com ensinamentos que são falsos, que são errados, que parece que é, mas não é. Parece que tem cheiro daquilo, mas de fato não é. Então, aquilo que é enganoso, mesmo dentro do meio cristão. Então, é importante demais que eu e você tenhamos a Bíblia como verdade absoluta da nossa vida. E esses conceitos que nós aprendemos aqui nesses dias, né, nessas quinta-feiras, eu desafio você a assistir aquilo que ficou para trás, se você perdeu. E o que nós vamos falar hoje é aquilo que é básico, é aquilo que é bíblico e que, de fato, nós precisamos viver, fazer, né, e fazer com que isso, de fato, aconteça dentro da nossa igreja, na nossa vida como pessoa, como cristão mesmo. Né? Então, nós vamos falar hoje a respeito de imposição de mãos, que de fato é algo bíblico. Não é algo estipulado por pessoas, por homens, mas é de fato determinado por Deus e tem bênção para nós nisso. Amém? Isso abençoa a nossa vida, isso de fato seguir os passos de Jesus e fazer como ele fez, como Deus nos ensina. E eu queria falar com você a respeito de alguns pontos dentro da imposição de mãos, e eu quero ler com você Marcos, lá em Marcos 10, eu vou ler daqui, que já está anotadinho, para ganhar tempo, mas você pode abrir aí na sua Bíblia. Marcos 10, no versículo 13 e 16, é aquela passagem onde Jesus está com as crianças, e ele diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que eles tocassem nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir as minhas crianças e não as impeças, porque o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Aqui nós estamos vendo uma passagem muito conhecida, onde Jesus, né, recebe as crianças e fala que delas é o reino dos céus, que nós devemos ser como elas. E Jesus termina, né, a citação da Bíblia ali termina dizendo que Jesus impôs as mãos sobre as crianças e abençoou elas. Na nossa vida como crente, eu, você, na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, com aqueles que, né, estão ao nosso redor, perto de nós, nós devemos fazer ali como Jesus fez, de impor as mãos e abençoar. Há muito poder disponível em nós. Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós sabemos que o poder de Deus, né, o próprio Espírito de Deus está em nós e tem muito de dentro de nós para fluir sobre as pessoas, para tocar a vida das pessoas. E nós devemos fazer isso, impor as mãos em diversas situações que nós vamos ver aqui, e uma delas é para abençoar. Mas claro que você já aprendeu que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos recriados nele, nós já temos disponível para nós a salvação por um todo, a bênção de Deus por um todo. A Bíblia fala que as bênçãos, elas correm atrás de nós, né? Elas nos cercam, elas nos envolvem, nós não precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Nós já somos abençoados, e isso é fato. Mas há sim um poder nisso, em você ir lá e impor as mãos sobre os seus filhos, declarar coisas sobre eles, você confessar coisas, você falar a respeito dessas coisas. E aqui é uma situação como essa, né? Aqui Jesus estava na terra ainda, ele não tinha ressuscitado, não tinha morrido e ressuscitado, e ele estava ensinando e fazendo aquilo para que os discípulos vissem. Ele estava impondo as mãos para, de fato, abençoar aquelas crianças. Né? Nós sabemos que na antiga aliança e na nova aliança as coisas acontecem de forma diferente, sim. Então, de fato, você já é abençoado, você já tem isso à disposição de você, é só você agarrar, né, essa bênção. Mas é importante que a gente não retire da nossa vida essa ação de impor as mãos sobre as pessoas, em diversas situações, em diversas ocasiões, porque isso é algo que Deus deixou para nós e que Ele nos ensinou.
O tempo todo na Bíblia nós vamos ver ações, nós vamos ver símbolos, nós vamos ver formas que Jesus atua, que Deus atua, de fato, para marcar a nossa vida e para ter demonstrações, né, daquilo que nós estamos crendo de fato por dentro. Então é preciso que não só a gente creia, é preciso que a gente creia e fale. É preciso que a gente creia, fale e haja correspondente àquilo que a gente está crendo. Então o impor as mãos é um ato necessário e importante. Eu inspiro você a fazer isso. Que você tenha como prática na sua vida a você ir lá impor as mãos sobre os seus filhos, declarar a bênção sobre a vida deles, confessar aquilo que já é dele, que já está conquistado por Jesus, mas você dizer aquilo, impondo as suas mãos sobre ele, declarando a bênção do Senhor, secando a vida do seu filho, do seu marido, da sua mãe, da sua irmã, de quem quer que esteja por perto de você. É algo que de fato está disponível para nós, nós devemos usar disso, né? Querido, eu quero que você entenda que a respeito de tudo que nós vamos falar aqui hoje, e essa é uma marca, né, do nosso ministério, é o equilíbrio. Nós sabemos que a Bíblia ela é a verdade principal da nossa vida. E nós não podemos ir para extremos, né? Então, você não vai ser abençoado só quando alguém impor as mãos sobre você. Você já é abençoado. Mas essa é uma prática que você deve e pode fazer. Né? Aqui nós vamos falar também a respeito da imposição de mãos para cura. E é a mesma conversa. Né? Eu posso ser curada de qualquer forma, sozinho na minha casa, orando por mim mesma. Eu posso ser curada apenas com uma palavra lançada de fé, de declaração e de confissão. Mas eu também posso ser curada através da imposição de mãos. Mas eu quero que você entenda que nós não podemos andar em extremos. As coisas não acontecem só porque alguém impõe as mãos sobre nós. Certo? Eu quero que você fique com essa verdade bem estabelecida no seu coração, porque senão parece que o poder vem da pessoa e não de Deus. Então não é o pastor impondo as mãos sobre você que você é abençoado. Claro que há um poder, há uma manifestação de Deus nisso, né? É bíblico que nós façamos, mas não quer dizer que é só essa única maneira que você será abençoado. Senão a gente fica condicionado ou vinculado a ações onde se o pregador não tocar em mim, nada acontece. Onde se o pastor não for até mim no hospital, no leito de hospital, e não colocar as mãos sobre mim, eu vou morrer. E isso não é verdade. A palavra ela está aqui para nos revelar e nos dizer que nós já somos abençoados, que Deus já alcançou cura para nós, já liberou cura para nós, e que independente de alguém tocar ou não em você, você pode desfrutar disso. Né? Mas essas ações nos inspiram, nos motivam, de fato, estabelecem aqui aquilo que a gente crê. Amém? Então, quero só deixar isso bem claro, assim, para nós não nos perdermos nesses extremos. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, ele fala a respeito dos dons, né? E lá em 2 Timóteo 1,6 diz assim: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aqui Paulo estava falando com Timóteo, e ele estava dizendo para ele despertar a chama, né, o dom que estava sobre ele, para que ele pudesse atuar, né, com habilidade, com graça, para fazer o que precisava ser feito. Por quê? Porque ele recebeu de dons, né, através da oração e da imposição de mãos de Paulo sobre ele. Então, de fato, quando nós impomos as mãos uns sobre os outros, né, quando o pastor te convida aqui na frente, faz um apelo a você, ora por você, impõe as mãos sobre você. Nós tivemos recentemente o culto de consagração, onde eu e o pastor nós oramos individualmente com cada pessoa que serve dentro da igreja, que trabalha dentro da igreja, e nós colocamos as nossas mãos, impusemos as nossas mãos e declaramos coisas sobre você. E é bíblico isso, né? Dons são compartilhados, né? Aqui também a gente pode ler lá em Números, vamos ler em Números também, Números 27, que vai falar a respeito da comissão para o ministério. Assim como eu posso compartilhar dessa unção que está sobre mim, impondo as mãos sobre você e declarando habilidades, dons manifestos sobre você, não é algo que vem de mim, é algo que vem de Deus. O dom sobre a sua vida vem de Deus, não vem de mim. Mas ao tocar sobre você e declarar aquilo que nós cremos, de fato se manifesta. E em Números 27, versículo 19, fala também a respeito do chamado para o ministério, né? Do convocar a pessoa para o chamado ministerial, para ela atuar naquilo que de fato ela tem dentro do corpo, né? Como o seu ministério. E diz assim, do versículo 19 ao versículo 23.
Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se como sacerdote ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e lhe apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Aqui fica claro que não foi algo que surgiu da cabeça de Moisés, não foi Moisés que decidiu assim, não foi porque ele quis inventar essa moda, né, dentro do contexto. O pastor não faz isso porque ele acha bonito fazer, não. A Bíblia nos diz e nos ensina, e foi uma instrução vinda de Deus para Moisés, que ele chamasse Josué e consagrasse ele para o ministério, comissionasse ele para aquilo que ele tinha que fazer, né, como sacerdote. E ele fez isso chamando as pessoas e impondo as mãos sobre ele. Então, quando de fato nós vamos, né, ser colocado no ministério para trabalhar em algo, foi assim comigo, né, com o pastor, quando nós somos chamados para assumir liderança de adolescentes, para trabalhar à frente de um departamento, para quando nós fomos de fato, o pastor consagrado a pastor para estar cuidando dessa igreja especificamente. Dentro do verbo nós temos a prática de ordenar e licenciar ministros, né? Então há muitos anos atrás, não vou me lembrar quando foi, mas deve ser há uns 6, 7 anos atrás, por aí, numa conferência do Verbo da Vida, lá aqui do Sudeste, lá em Águas de Lindóia, nós fomos, e o pastor Bud, que na época estava conosco aqui ainda, vivo, ele orou conosco e com outros ministros do Verbo da Vida que estavam sendo licenciados a ministro. Então, o pastor Bud impôs as mãos sobre o pastor Leandro e orou com ele, de fato, licenciando ele, ordenando ele para o ministério. Então, essa é uma prática que nós temos e isso é bíblico. Nós devemos fazer isso perante as pessoas, né? E declarando, né? Eu entendo assim que há um poder, né? A gente está, de fato, quando a gente teve essa experiência, vivenciamos isso, nós nos sentimos totalmente respaldados. Muito jovens, muito novos, mas por liderança, o nosso pastor aqui, o pastor Eli, e aqueles que nos acompanham sendo, de fato, comissionados àquilo. Então, houve de Deus uma instrução para aquilo, e ao impor as mãos sobre nós, eles estavam declarando sobre nós, né, a bênção do Senhor para o início do nosso ministério, do nosso chamado, né, atuando diretamente como pastor, né, o pastor Leandro como pastor. Então, essa ação, isso que ocorreu, isso que aconteceu, é algo que é bíblico e que nós devemos fazer, né? Isso deve ocorrer dentro da igreja. Então, quando o pastor chama você até aqui na frente e ora por você, impõe as mãos sobre você, há um respaldo sobre a sua vida, né? Que é bíblico e que vai te habilitar, vai te conduzir, vai te trazer sobre você palavras que vêm de fato de Deus para afirmar esse chamado, esse ministério, essa atuação que você vai ter sendo comissionado. Eu vou ler mais um só, para ficar aí bem registrado para você a respeito de ações que ocorreram. Em Atos 13, no versículo 2 e 3, uma situação semelhante que diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, Barnabé e Saulo, antes de serem enviados de fato para o ministério, para trabalhar, para fazer tudo o que precisava ser feito, eles foram chamados, Paulo orou com eles, impôs as mãos sobre eles e aí sim, eles foram cumprir tudo o que eles precisavam fazer, né? Então, nós vemos aqui diversas situações que nos mostram a atuação de pessoas guiadas pelo Espírito, seguindo aquilo que o Senhor estava ordenando de ir e fazer o ato de impor as mãos. Agora, vamos ler lá em Lucas a respeito de o ato de impor as mãos para curar enfermos. Então, em Lucas 4, no capítulo 4, versículo 40, eu vou beber uma água aqui, enquanto você abre a sua Bíblia aí. Lucas 4, 40. Diz assim: ao pôr do sol,
o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, Jesus estava aqui, né? E dentro do seu ministério, naquilo que ele estava fazendo, nós vimos, né, e ouvimos muitas manifestações de cura. A todo tempo, Jesus estava libertando as pessoas, curando as pessoas, né, orando com eles. E ocorreu aqui essa situação onde Jesus impôs as mãos para que eles fossem curados. Então, nós vemos muitos milagres acontecendo através da vida de Jesus, e cada um de uma forma diferente, né? Muitas vezes ele dizia, vá lá até o rio, mergulhe e volte, ou cuspia e passava sobre os olhos aquele barro com cuspe. E aqui Jesus estava falando o quê? Que ele ia impor as mãos e eles seriam curados. Então, é bíblico que eu e você façamos isso. A Bíblia nos chama a fazer isso. Havemos pessoas doentes, acamadas, hospitalizadas, enfermas, e nós somos aqueles que vamos ser somos chamados por Deus para ir até eles, inspirar fé, declarar fé, impor as nossas mãos sobre eles e declarar a cura e ver o milagre acontecer. É assim que deve ser. Então, sempre que você tiver a oportunidade de receber uma oração, quando nós estamos aqui na igreja, nós fazemos um convite. Você que está enfermo, quer vir aqui, vamos orar por você. Nós vamos impor as mãos sobre você e você vai ser curado. Você deve sim receber essa oração. E há poder disponível nessa oração de imposição de mãos. Mas, como nós acabamos de falar, você não vai ser curado só quando alguém te tocar. Amém? Você crê assim? A sua oração é poderosa. Alguém pode estar orando com você pelo telefone, não tocar em você, mas a cura se manifestar na sua vida através da fé, né? O que nos cura é a fé. Jesus já nos curou, é o nome de Jesus que tem todo o poder para nos livrar disso. E através da nossa fé, nós vamos experimentar do milagre, da cura manifesta na nossa vida. Mas é bíblico que nós façamos isso também através da imposição de mãos. Então, se você tem oportunidade, se você pode, se você tem alguém na sua casa que está doente, o que você vai fazer? Você vai, cheio de fé, declarar a palavra, confessar a cura, ordenar a doença que saia, impondo suas mãos e falando, orando e declarando. Isso é bíblico e é necessário que nós façamos. Nós devemos, querido, utilizar disso, né? Eu volto a dizer, nós somos zelosos para que não venhamos entrar em extremos. Então, você não vê com frequência na nossa igreja o ato de ungir as pessoas com óleo, de impor as mãos para toda e qualquer situação, porque nós não queremos que você fique habituado e o seu pensamento fique ali, né, preso à ação de que eu só sou curado se alguém me tocar, eu só sou abençoado se o pastor me ungir, se o meu carro for ungido, se a chave da minha casa for ungida. Não, a bênção do Senhor está sobre nós, ela já foi conquistada lá na cruz por um preço muito mais alto, né? Mas a imposição de mãos, ela é bíblica e ela é necessária. Até quando o pastor falou, né, que nós íamos ensinar sobre isso, e ele me incumbiu essa tarefa de falar sobre imposição de mãos, eu fiquei pensando, poxa vida, ainda não tinha encerrado, né, o culto presencial. Falei, poxa vida, como nós vamos ensinar imposição de mãos no meio de uma pandemia onde tudo que é dito é não toque, não rele, não aglomere, distância 1,5 metro, 2 metros de distância um do outro. E, querido, a Bíblia não muda. Em meio à pandemia ou não, nós vamos praticar o que é a palavra. Nós somos responsáveis e seguimos todas as determinações da saúde, da vigilância, e não vamos errar nem ser ousados em descumprir algo. Mas nós não vamos anular o que a Bíblia diz. Então, sim, você deve impor as mãos sobre os doentes para que eles sejam curados. Eu vou impor as minhas mãos sobre quem está com Covid, vou orar por ele e vai ser curado, não vai fazer mal a mim e vou levar a vida ao outro. Amém? É assim que nós cremos e é assim que nós precisamos agir. Nós não vamos deixar de fazer algo porque a situação, porque o diabo, porque as circunstâncias tentam nos calar, tentam nos blindar. Aquilo que a gente tem dito, né? Nós estamos de máscara, muitas vezes estamos aqui pregando de máscara, mas a palavra está sendo liberada, a palavra está sendo dita. Então, sim, nós vamos ensinar sobre imposição de mãos, mesmo em meio a uma pandemia onde exige de nós distanciamento. Eu estou aqui, você está aí na sua casa, mas eu estou te inspirando a você impor as mãos sobre as pessoas e declarar a vida, declarar a cura, declarar a presença de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus sobre eles.
Eu tenho essa prática, eu faço isso com a Anne, minha filha, diversas vezes, né? Imponho as mãos sobre ela, oro com ela, declaro coisas a respeito dela, e muitas vezes faço isso sem colocar as mãos. Muitas vezes faço isso sem estar com ela nem perto de mim, né? Sem ela estar nem ali no meu alcance. Então, sim, nós podemos orar e a nossa oração vai ser ouvida, vai ser respondida, mas é importante que quando nós podemos, nós façamos isso. A imposição de mãos é algo bíblico e deve ser praticada, né? Deve ser uma prática nossa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. E você não vai esperar o pastor ir na sua casa impor as mãos sobre você, sobre os seus filhos. Você mesmo quem vai fazer isso. Querido, quando a gente entende o poder que está dentro de nós, o Deus que habita dentro de nós, o Espírito que está em nós, nós vamos querer colocar isso para fora. Nós vamos querer atuar, agir de uma forma correspondente àquilo que a palavra nos ensina. E você vai fazer isso através das suas confissões de fé. E você vai fazer isso também através da sua imposição de mãos. Então, nós podemos ver vários momentos. O próprio falar em línguas. A Bíblia cita situações aqui onde Paulo foi lá, impôs as mãos e as pessoas começaram a falar em línguas. Não é só dessa forma que vai ocorrer, mas sim pode ocorrer através da imposição de mãos. Né? O que nós cremos, querido, Deus que nós cremos é algo sobrenatural. Né? Eu e você, apesar de você me ver, você poder me tocar, nós somos um espírito. E assim é Deus também. Nós precisamos crer além daquilo que vemos. Né? Assim como você e eu somos um espírito, Deus também é. E nós precisamos crer além daquilo que vemos. Mas essas ações, né, esses atos que temos, a forma com que agimos, que fazemos, procedimentos que acontecem dentro da igreja. Por que é que eu vou orar de joelho? Porque orar de joelho, né, eu me curvar, demonstra sim, para mim, para o meu corpo e para quem está ao meu redor, um sinal de rendição, de adoração, de mostrar que Deus é muito maior, de que eu me reverencio a Ele, de que Ele é maior, soberano, altíssimo. Mas eu posso orar de pé, eu posso orar andando, eu posso orar tomando banho, eu posso orar dirigindo. Sim, mas há ações que nós temos para que o nosso corpo, né, entenda aquilo, para que nós, né, eu gosto de brincar e de falar que tem vezes que nós temos que fazer só para mostrar para o nosso corpo que é a gente que manda, né? Então, o pastor brinca muito assim, tá chegando em casa, ai, que vontade de fazer xixi, vontade de fazer xixi. Ele fala, eu vou mais devagar só para você mostrar para o seu corpo quem é que manda, né? Porque quanto mais perto você tá, parece que mais vontade dá. Mas não, quem domina o meu corpo sou eu, quem domina a minha carne sou eu, quem domina os meus pensamentos sou eu, né? Não é a minha mente quem manda em mim, não é o meu corpo quem manda em mim. O que tem de maior em nós é o nosso espírito, né? O que domina, o que predomina ali é a nossa essência, que é o nosso espírito em Deus. Então, é da mesma forma, né? Eu quero que você tenha essa prática, que você, quando for receber uma oração, a imposição de mãos de alguém, você de fato receba e creia que você está sendo liberado sobre você algo, né? Quando de fato, como eu disse agora, nós recebemos essa oração do pastor Bud sobre nós, impondo as mãos, ele e Mama Jane sobre nós. Nós cremos, nós concordamos com aquela oração de que toda a unção, de que todos os dons, os talentos, as habilidades que Deus queria depositar sobre nós estava acontecendo ali naquele ato. Certo? Então, é bíblico e é saudável que você entenda e creia de todo o coração nisso. E é uma prática que nós temos e vamos manter e vamos ter sempre na nossa igreja, porque é algo que abençoa a nossa vida. Amém? Então, eu só queria que você ficasse com isso guardado no seu coração, que há muito poder disponível em você e que você pode tocar a vida de pessoas, você pode alcançar pessoas, você pode transformar pessoas através das suas ações, através daquilo que você faz, através daquilo que você demonstra com o seu corpo. Por que é que nós levantamos as nossas mãos para adorar o Senhor? Para demonstrar rendição, para demonstrar que nós estamos totalmente rendidos, voltados a Ele. E por que é que nós impomos as nossas mãos? Porque nós cremos que o poder que está em nós, dentro de nós, é liberado para tocar e transformar a vida de pessoas. Então, querido, faça isso, né? Imponha as suas mãos sobre os seus, sobre aqueles que você ama, sobre aqueles que estão perto de você, que são responsabilidade sua. Declare as bênçãos do Senhor. Confesse aquilo que você crê. Impõe as mãos para curar, para manifestação de poder, né? Para batismo no Espírito Santo. E quando você receber essa oração, receba também de todo o seu coração. Até algo que é importante a gente falar, porque às vezes a gente ouve conversas assim, não sei se você já ouviu, do tipo, eu não vou deixar qualquer um
tocar na minha cabeça, porque não é qualquer um que pode impor as mãos sobre mim. E se essa pessoa está em pecado, e se essa pessoa está em adultério, eu tenho que conhecer a pessoa. Eu já vivenciei isso. De, às vezes, um ministro, um pregador, alguém vir orar e a pessoa não deixar que a pessoa tocasse nela, porque não queria receber imposição de mãos daquela pessoa. Querido, isso não é bíblico. E que você possa tirar isso do seu coração, porque você não deve temer, você não deve ficar com medo. Não vai ser passado nenhum tipo de maldição para a sua vida alguém tocar a sua cabeça. Amém? No Antigo Testamento, lá no Velho Testamento, haviam práticas nesse sentido, onde eles impunham as mãos sobre os animais, né, para que, como se todo o pecado fosse lançado sobre ele e aquele animal fosse morto. Mas isso é o Antigo Testamento. Nós estamos na Nova Aliança. Então, assim como macumba não pega em você, né, olho gordo, inveja, ciúmes, nada disso vai trazer dano e mal à sua vida por causa de uma imposição, né? Vai da sua fé, daquilo que você crê, se você agarra ou não aquela verdade. A nossa oração quebra e destrói todo e qualquer julgo, prisão, cadeia, o que for. Ao mesmo tempo, se alguém impor as mãos sobre você, um pastor impôs as mãos sobre mim e orou comigo, mas ele estava em pecado, ele estava adulterando. Querido, isso não vai trazer dano nenhum sobre a sua vida. Amém? Quero que você entenda isso, não tenha medo. A Bíblia até fala, tem até um versículo, que agora, eu não sei se eu tenho anotado aqui onde está, que ele fala sobre a gente não impor as mãos precipitadamente sobre as pessoas, mas ele estava falando especificamente a respeito de não, lá em 1 Timóteo 5:22, ele estava falando sobre a respeito de você não impor as mãos para comissionar alguém, para colocar alguém como líder, colocar alguém à frente do ministério, para cuidar de pessoas. Então, a gente não deve se precipitar ao consagrar um pastor, por exemplo. Isso tem que ser feito debaixo de uma instrução e direção de Deus, sim. É nesse sentido. Mas você pode impor as suas mãos e orar com qualquer pessoa, para cura, para salvação, para o batismo do Espírito Santo, para declarar a bênção. Não vai ter uma transmissão aí de maldição caso você toque em alguém que está em pecado, ou alguém que está em pecado toque em você. Querido, tira isso da sua mente, do seu coração. Amém? Assim como eu vou orar com a Anne, minha filha, vou impor as mãos sobre ela e vou declarar a bênção do Senhor sobre ela, e eu estou consagrando ela ao Senhor, ótimo, isso é bíblico e é maravilhoso, mas as escolhas são da Anne. Se ela decidir não viver, não praticar a palavra, tudo que eu declarei sobre ela tem alcance até certo ponto. Certo? Então, claro que isso que nós estamos falando, eu vou orar com alguém, vou impor a mão sobre ela a respeito de cura, mas pode ser que a pessoa não seja curada. Pode, porque não é o fato de eu tocar que vai fazer aquilo se tornar real. Amém? A minha imposição de mãos, ela é, como o pastor gosta de falar, a cereja do bolo. Tem todo o processo que eu preciso cumprir. Existem todos os passos que precisam ser dados para que o bolo seja feito, para que ele seja colocado no forno, para que não falte nenhum ingrediente, para que ele cresça, fique bonito. E aí a gente vai confeitar, deixar ele delicioso, maravilhoso e vai desfrutar dele. Mas não é algo, a gente não pode ficar com esse misticismo aí na nossa mente e coração, pensando que eu vou viver uma vida leviana, de qualquer jeito, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum temor, não cumprindo nenhum versículo, nenhum princípio bíblico, mas o Todo-Poderoso pastor tal impôs as mãos sobre mim, então eu sou abençoado para todos sempre, amém. Não, querido, isso não existe. Amém? A Bíblia é feita de princípios. A palavra de Deus, ela está acima de tudo. Então, sim, é bíblico, é necessário que nós venhamos impor as mãos sobre as pessoas para declarar cura, para abençoá-las, para chamá-las para o ministério, para despertar dons nela. Isso é bíblico que nós devemos fazer. Mas isso é uma das ações que vão ocorrer, certo? Existem outras que cabem a mim e a você. Crer, né, agir, fazer, viver uma vida de princípios, de valores, de confissão da palavra, de filtro na nossa mente, né, de escolher os meus pensamentos, de viver a palavra, de amar as pessoas. Então, é todo um processo. E a imposição de mãos é uma doutrina básica que deve ocorrer no meio de nós, dentro da igreja, mas que está associada a todo o cumprimento da Bíblia. Amém? Então, é porque às vezes a gente se acostuma, né, a ter essas ações
E muitas vezes elas são repetidas e acontecem sempre do mesmo jeito, da mesma forma, que quando você não desfruta daquilo, você não vive aquilo, parece que você está menos abençoado. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu lembro de quando eu era adolescente, que todo fim de culto tinha o ser ungido com óleo, e quando não era ungido com óleo, por algum motivo, parecia que aquela semana eu não estava abençoada, parecia que eu não estava guardada. Fim de culto, o pastor ordenava a bênção e a gente ficava ali ouvindo a bênção, né? Que a gente ia dormir bem, que a gente ia embora para casa protegido. E eu tinha uns amigos, não sei se aconteceu isso com você, que eu estava ali orando e o amigo vinha e fingia, né, que estava roubando a bênção da minha mão, e a gente tinha aquela sensação de que algo tinha sido tirado de nós. Não, querido, isso não é bíblico, isso não acontece, né? A nossa vida com Deus é uma vida pautada em fé, e nós precisamos crer de todo o nosso coração, e as coisas vão acontecer. Você pode estar sozinho no deserto, sem ninguém por perto. A sua oração é poderosa. Deus está com você, Ele te ouve. Você não precisa do seu pastor, você não precisa de amuletos, de muletas, de gurus, né, bíblicos. Só se eu ouvir aquele pregador. Não, querido. A bênção do Senhor, ela está com você aí na sua casa hoje. Mesmo que você não esteja aqui nesse ambiente maravilhoso da nossa igreja. Mesmo que não tenha um louvor tocando de fundo. Né? Mesmo que você não está com a sua Bíblia de papel em mãos. Não importa se você está orando ajoelhado, de pé. Deus sempre vai te ouvir. Mas nós não podemos deixar de cumprir aquilo que a Bíblia nos diz. Então, sim, impõe as suas mãos sobre as pessoas que estão perto de você. Declare fé. Quando você for convidado aqui na igreja para receber a oração com imposição de mãos, venha e venha crendo e receba de tudo aquilo que pode sim ser transferido para a sua vida através desse ato. Mas vamos crer na Bíblia por completo. Amém? Cumprindo tudo, do começo ao fim, todos os princípios. Querido, eu espero de verdade que você tome essa palavra como verdade para a sua vida, que isso fique aí guardado no seu coração, para que você não venha desmerecer, tratar de qualquer jeito, eu e você, né? Para que a gente não venha deixar de validar aquilo que de fato Deus pode fazer. E por isso que é tão importante a comunhão do corpo, por isso que é tão importante nós estarmos juntos, por isso que a gente vai até o fim insistir que a qualquer momento, perante qualquer situação, por mais tenebrosa que pareça, aqui é o melhor lugar de estarmos, na comunhão, no corpo, na igreja. Por isso que esse formato hoje que eu e você estamos vivendo, sendo de culto, não é o formato ao qual vamos viver, é uma estação culta, porque sim, a unção que há quando estamos juntos, nesse coletivo, no impor as mãos, o orar um pelos outros, é poderoso, querido. Então nós não podemos anular isso, certo? Eu quero que você tenha essa verdade no seu coração e ao mesmo tempo também saiba que Deus está com você em qualquer lugar e você pode desfrutar da plenitude daquilo que a Bíblia diz através da sua fé. Amém? Eu quero orar com você. E já aproveitar para fazer um apelo, se você talvez ainda não é salvo, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa fazer isso, porque a forma de você se tornar filho de Deus de verdade, de fato, é você recebendo Ele como seu Senhor e Salvador. Né? Nós somos todos criatura deles, nós somos formados e criados por Ele, mas nós vamos estar ligados de fato, recriados em espírito nele, a partir do momento que fazemos uma oração de fé, né? Crendo e falando a respeito da salvação. E eu vou te dar essa oportunidade agora. Se você nunca fez uma oração para aceitar Jesus, eu quero fazer isso com você agora e quero que você repita comigo essa oração. Amém? Pai, nesta noite eu te recebo como meu Deus, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu me arrependo de tudo aquilo que me mantinha distante de você. E nesta noite, nesse tempo, eu declaro que você é o meu Deus, o meu Senhor e suficiente Salvador. Obrigado pelo teu amor que transforma a minha vida e me torna como filho. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te pedir para que entre em contato com a nossa igreja, para que nós possamos te auxiliar, né, te acompanhar, te ensinar a respeito da Bíblia, te direcionar, né, para participar das atividades da igreja e estar bem pertinho da gente para crescer no Senhor e na palavra. Amém? Tem alguém aí em casa que está enfermo, doente, você quer receber uma oração por cura? Não tem como eu impor as mãos sobre você, então você mesmo vai fazer isso aí. Você vai colocar as suas mãos sobre a enfermidade, sobre o lugar do seu corpo que está enfermo e nós vamos declarar a cura e você vai desfrutar do milagre aí. Você crê que a nossa oração é poderosa para trazer cura manifesta no nosso corpo? Então nós vamos fazer isso agora. Feche os seus olhos. Coloque as mãos sobre o lugar da sua enfermidade. Ou se você não está doente, quer orar por alguém, faça isso junto comigo agora.
Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é a verdade, ela é infalível. E nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Por isso, nesse momento, nós oramos, ordenando que toda doença bata em retirada, que toda enfermidade retroceda, saia da vida, do corpo dos meus irmãos, Pai. Nós declaramos, Senhor, a unção do Senhor sobre cada um deles, Senhor. A bênção do Senhor cercando eles por todos os lados e a manifestação do seu poder em cura, Senhor, em plenitude de vida e de saúde, Pai. Nós cremos, Senhor, e vamos testemunhar os feitos do Senhor, Deus, na cura manifesta na nossa vida, na nossa casa, andando em saúde, em plenitude de vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Que bênção. Que privilégio podemos estar juntos nesse culto, mesmo que à distância, e não se acostumam, porque vai ser muito breve, vai ser muito rápido, logo nós vamos estar juntos aqui novamente. Amém? Agora nós vamos assistir os nossos avisos. Não pula aí no seu vídeo, porque tem avisos importantes para abençoar você. Fique atento à nova programação devido à fase vermelha. Nossos cultos acontecerão de forma online. Domingo estaremos ao vivo às 18 horas e quinta-feira nosso culto terá início às 20 horas. Compartilhe esse tempo com a hashtag Verbo em Casa e participe conosco. Será poderoso. Permaneça firme. Esperamos por você. Devido ao novo decreto, suspendemos o discipulado, mas estaremos de volta em breve juntamente com os nossos cultos presenciais. Fique ligado para mais informações. Através do nosso canal do YouTube, você terá acesso a inúmeras ministrações, cultos ao vivo e devocionais que edificarão a sua vida. Se encha da palavra. Basta acessar Verbo Jardim Vitória, elevar as expectativas do seu coração e ser abastecido por horas de ministrações, onde Deus vai falar com você. E o seu filho não fica fora dessa. Temos um lugarzinho especial para ele, onde a palavra é pregada diretamente para os pequeninos. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo. Para você que é jovem e deseja ser chacoalhado pelo Espírito, sábado às 19 horas teremos nosso culto Move de forma online aqui em nosso canal do YouTube. Compartilhe com geral e participe conosco. Glória a Deus, que bênção, querido. Mais uma vez quero agradecer você que esteve aqui fielmente, querido. Não deixe de congregar, mesmo que nesses dias seja à distância. Permaneça ligado. É uma bênção, nós podemos ouvir pela internet diversos ministros. A gente pode escolher, né? Temos esse privilégio de procurar verbo em qualquer cidade, qualquer professor do Rema que você goste de ouvir, mas você precisa se alimentar daquilo que o seu pastor, daquilo que a sua igreja local, né? No caso aqui, Verbo da Vida do Jardim Vitória, está trazendo como alimento para a sua vida. Então, eu inspiro você, sim, a ouvir muitas ministrações todos os dias, mas que você participe ativamente dos cultos de quinta, de domingo. Você que é adolescente, que é jovem, da programação dos jovens. Você que é criança, da programação das crianças. Aqui no YouTube nós temos uma playlist enorme com diversas pregações, né? Tem muitos vídeos à disposição de você e eu quero te inspirar a ir lá, entrar, procurar temas que você está precisando ouvir e aprender, mas também participar dos cultos, né, que estão acontecendo de forma simultânea, às quintas, às 8 horas, e aos domingos, por enquanto, virtualmente, às 6 da tarde, para que você possa ser alimentado não só daquilo que você quer ouvir, mas daquilo que o seu pastor tem de instrução para você. Amém? Isso é sério, isso é necessário e muito poderoso, vai abençoar a sua vida, querido. Ouça o que você quer ouvir. Ah, estou doente, quero ouvir uma ministração de cura. Ótimo. Mas também ouça aquilo que o seu pastor está sendo guiado a ministrar, a instruir, né, os ministros, as pessoas da igreja, a trazer como alimento através da pregação para a sua vida. Amém? Então, muito obrigado pela sua participação aqui. Que você possa viver, né, um finzinho de semana aí abençoado, pleno em Deus, cheio de expectativa, e coloque em prática aquilo que nós aprendemos hoje.
Faça isso na sua casa. Imponha as suas mãos sobre os seus filhos, sobre os seus familiares e sobre aqueles que você puder, que estiverem por perto de você. Alguém te pediu uma oração por cura? Não perca a oportunidade. Vai lá, impõe as suas mãos, ore, declara e veja o milagre se manifestar aí pertinho de você. Amém? Um beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus e até logo.